nossos ouvintes. Josemar, boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, meu amigo Júnior, a Luiz Carlos, a todos os ouvintes da Jerimol FM. Bom, o que é que esse centro vai trazer de novo para a educação, né, consociado aí com a saúde, né, para o pessoal que está em casa entender, né, como é que funciona isso, como é que vai ser? Pronto, Adalberto. A gente sabe que o direito à educação inclusiva ela está amparada, né, pela Constituição Federal e reforçada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Né, e a cada dia mais a gente percebe, hoje eu estive com o Júnior assim, e a gente percebe que os avanços, né, e os desafios, porque ao mesmo tempo que há um avanço, há um desafio, porque se cria políticas públicas, mas infelizmente quando se trata de financiamento, a gente fica à margem e aí acaba tudo recaindo sobre o município. E como se sabe, em 2015 foi implantado, né? Nós implantamos, na época eu estive como secretário, a Anabel como prefeita, e nós implantamos um centro, né, de atendimento especializado a criança e ao adolescente com deficiência, que era o SECAD. Então entregamos em 2018 o centro, né? E na gestão anterior foi criado um núcleo. Então, o que diferenciava o centro do núcleo? Nosso centro, na época, a gente tinha toda uma equipe multidisciplinar. E já o núcleo era algo menor, né? Que atendia essas crianças, mas de uma forma mais assim, com menos profissionais. Né? E infelizmente, não gostaria de trazer à luz isso aí, porque eu acho que toda vez que eu venho para a rádio já falo, né? Mas a gente não pode deixar também de dizer à população das dificuldades que a gente está enfrentando eu não digo nem de reabrir, mas a gente fala de abrir mesmo, né? Então, assim, por quê? Porque fui surpreendido com apenas de material, né? Nós encontramos apenas, foi deixado para a gente apenas 3 cadeiras de roda e uma mesinha. Então, todo o levantamento, tudo que a gente deixou de inventário em 2018, a gente não recebeu da mesma forma. E aí a gente buscou parceria juntamente com a Secretaria de Saúde, com a assistência social, e ainda estamos em fase de não de elaboração, porque a gente já foi criado o decreto, já sentamos, já fizemos orçamentos, mas tudo demanda tempo, tudo demanda processos licitatórios, né? Então a gente tem que começar novamente o centro. Então, eu conversando com o Júnior, com Márcia também, Márcia Penedo, que é da assistência social, que a gente fez o centro, na verdade, que a gente vai implantar, né, que a gente está estudando, vai ser um centro integrado, né, integrando a saúde, a educação e a assistência social. E aí a gente precisa mesmo de um tempo maior, e infelizmente a gente não vai conseguir, diante do que a gente pegou, na verdade, e das dificuldades que a gente vem enfrentando, a gente vai implantar apenas em 2026 o centro. Porque também a gente não quer iniciar com uma equipe pequena, a gente quer realmente com toda uma equipe multidisciplinar, e isso está exigindo de nós assim uma luta, né, Júnior? A gente também vai falar de todas as ações voltadas para a Secretaria de Educação, de Saúde, mas assim, o que eu quero dizer também para a população é que a gente não está deixando de assistir a essas crianças e esses adolescentes. Muito bem. Doutor Risvaldo, né, qual será o papel da Secretaria de Saúde nesse processo? Então, Adalberto, essa questão das crianças, né, neurodivergentes e que precisam de uma atenção especial é algo que vem tomando realmente todos os municípios, o Brasil como um todo, né? E é importante relatar que é uma situação que vem uma grande discussão dentro, não só das secretarias de saúde, nem das secretarias de educação e assistência social também nesse quesito, mas hoje dentro do Ministério da Saúde existe uma grande discussão de como pegar essas crianças e criar uma política de atenção à saúde dessas crianças. E existem 2 linhas de tratamento hoje, que é uma linha que vai mais pela reabilitação e outra linha que vai
pela saúde mental. São duas políticas que existem hoje que terminam ali na interface, lidando e fazendo o acolhimento dessas crianças para poder se ter um tratamento. Eu já estive como gestor geral de um centro especializado em TEA, lá em Salvador, que é o centro de referência do Estado, na verdade, que faz parte da Liga Álvaro Bahia, da qual eu trabalhei durante um tempo, e a gente via a dificuldade que era para dar assistência a essas crianças. Imagine, Adalberto, que o centro, ele é o centro de referência do Estado, do governo do Estado para a TEA. E na época que eu estive lá como diretor-geral, né, diretor médico-geral, superintendente ali da Liga, a gente tinha uma fila de 1.500 crianças para atendimento, sendo que Salvador tinha alguns pontos de atenção e de assistência, sendo que os municípios tinham algum ponto de atenção e de assistência. E porque essa fila era muito difícil, que as pessoas estavam com 1.500 crianças em fila e o período de espera para poder surgir uma vaga, 2 anos, 2 anos e meio, entendeu? Era uma coisa... A perspectiva era triste. Ainda é. Dentro do centro, desse centro de referência estadual, que é o CRETEA, que fica lá no Campo Grande, e ele demonstra a peculiaridade que tem a atenção a essas crianças. Por quê? Elas entram para uma assistência, no caso da saúde, de psicopedagogia, terapia ocupacional, de psicologia, e são crianças que não têm tão cedo uma alta. Fonoaudiólogos, então, assim, tem que fazer uma terapia contínua, mantida, constante, porque a partir do momento que, em certo ponto, você ali interrompe um pouco, ela volta a regredir no avanço das funções que ela foi ganhando ali naquela reabilitação, e termina que você preenche as vagas e a demanda hoje aumentou muito. Muito, muito. Assim, até reforçando o que Josemar falou, esse centro ele foi sempre da educação, né? E a gente está tentando hoje montar uma estrutura que seja em parceria com a saúde, mas hoje a gente já presta atendimento para essas crianças. De uma maneira insuficiente, a gente sabe que é insuficiente. Insuficiente vem por várias coisas, né? Vem insuficiente porque, como eu disse, ainda não tem uma política de financiamento, que as políticas são criadas, primeiras políticas, mas não bota o recurso ali junto que tem que ser alocado. Isso. Eu quero que você faça isso, mas não me dá o dinheiro. Mas não me dá o dinheiro, isso. entendeu? Então, assim, hoje nós temos profissionais aqui, sempre teve, nesse governo, nos outros governos, funcionários de carreira, nós temos 2 fonoaudiólogas, por exemplo, de carreira aqui, concursadas, que trabalham, que prestam um excelente serviço a essas crianças, e as vagas delas, praticamente todas, são crianças dentro do espectro, que ficam ali fazendo esse tratamento contínuo, que não consegue ter uma nova vaga porque não consegue dar uma alta para essas crianças, que realmente é assim mesmo o tratamento. Nós temos psicopedagogo, nós temos 3 profissionais da saúde que atendem também, fazem um brilhante trabalho também com esses pacientes, que também são funcionários de carreira, também concursados. Temos psicólogos que atendem a esse grupo de crianças, temos encaminhamentos tanto para psiquiatria quanto para neuropediatria para atender essas crianças. Mas a gente sabe que a gente tem ainda uma quantidade insuficiente de profissionais e de acesso para essas crianças, que a gente vem trabalhando uma forma de como fazer isso. Vem essa discussão junto com o Josemar. Desde quando a gente entrou nessa gestão, uma prioridade do governo, da prefeitura mesmo, era que a gente tivesse uma atenção melhor para os pacientes oncológicos e uma atenção melhor para os pacientes neuroatípicos. Então a gente vem construindo, porque não adianta... Adalberto, e não adianta quem está ouvindo a gente, criar uma política, criar uma situação que não tenha sustentabilidade. E aí eu pego muito, para minha parte, enquanto médico, não como secretário, eu digo, eu tenho um nome muito forte a zelar, para todo mundo pode assar. Que nem eu vejo várias conversas, eu digo assim, com o secretário tal foi mais fácil para fazer, não sei o que. Eu digo, olha, secretário tal, eu digo, secretários de saúde, a maioria não são médicos. Eu tenho uma responsabilidade muito grande porque eu sou médico, eu sou pediatra, entendeu? E eu não posso cuidar das crianças de qualquer forma e achar que pode ser feito disso. Isso vai muito além da minha questão como gestor público do SUS aqui no município, entendeu? Vai de um compromisso com a qualidade e de coisas que a gente realmente faça para poder realmente melhorar. Porque se hoje eu só vou poder tratar 50 crianças, a gente vai tratar 50 crianças bem. E aí a gente vai estar tentando procurar alguma estrutura que abarque para que a gente pegue as 300 crianças que já tem cadastradas na educação. Então, isso tem que ser feito com planejamento para que realmente venha, fique, se sustente e traga resultado. E hoje a gente tem uma deficiência muito grande para conseguir contratar profissionais.
Tem profissional? Tem, mas um custo muito caro que o próprio profissional, mesmo a gente dizendo que quer pagar, eles falam: eu prefiro ficar no privado, porque eu ganho ou igual ou eu ganho mais. Eu prefiro ficar no privado, porque os profissionais estão muito escassos para lidar. A gente não encontra fonoaudiólogo por aí, a gente não encontra neuropediatra por aí, que seja realmente com condição, uma formação adequada. A gente não está encontrando psiquiatria infantil também com formação adequada. A gente não encontra terapeuta ocupacional, que é muito difícil para se conseguir. Então, a gente vem hoje tentando buscar, estimular. Eu converso com várias pessoas hoje que estão querendo fazer algum curso. Eu digo: vamos fazer curso de fonoaudiologia, vamos fazer curso de terapia ocupacional. Que é uma área, né, que está carente. A gente percebe a carência. Esses programas, sobretudo os programas de governo, absorvem muito. Também as clínicas também. Mas a gente não, os programas do governo não estão conseguindo absorver, porque essa guerra a gente está perdendo para o privado. O SUS sendo um sistema que toma conta de 75% das pessoas exclusivamente, porque o SUS está ali em 100% dos brasileiros e quem estiver aqui no país, que não, mesmo sendo brasileiro, atendendo, mas 75% das pessoas dependem exclusivamente do SUS, e hoje existe uma grande falta desses profissionais, com essas formações, por causa da demanda da questão do espectro, que foi muito grande. Então, assim, aí com isso a gente vem discutindo, eu com o Josemar, com o pessoal, com a prefeitura como um todo, para poder ver que política a gente vai aplicar e de que forma a gente vai avançar, mesmo já fazendo esses atendimentos de fonoaudiologia, de psicopedagogia, de psicologia, nutrição, alguns atendimentos médicos, uma quantitativa ainda. A gente já vem fazendo, essas crianças, em parte, estão sendo assistidas, elas não estão sendo desassistidas. Programando a farmácia para que venha com regularidade disponibilizar as medicações. Mas a gente precisa, sim, fazer uma estrutura, é isso que vem discutindo, que aí juntou a questão desse centro educacional que vem da parte da educação com um local adequado que a gente possa reabilitar essas crianças. E nessas discussões a gente conseguiu prever uma estrutura que a gente vai estar montando mesmo agora em 2026, né, Josana? Isso. E isso só vai ser possível por toda a questão que a gente está tendo de estrutura física, que hoje a gente vai ter em breve a entrega de um colégio, a gente vai conseguir ter um espaço de um colégio voltado para essa reabilitação, que aí a gente vai ter, porque para a gente conseguir o financiamento, que aí é um novo modelo que é um centro de reabilitação que a gente vai estar, a gente precisa ter ele funcionando. Então a gente vai ter que montar toda uma estrutura com médico, com tudo, com estrutura física adequada, com ambientação, para aí a gente conseguir tentar o financiamento, que demora ainda um tempo para vir. Mas o município vai avançar nisso aqui, a gente vai botar esse centro de especialidade em reabilitação, a gente vai construir ele, por enquanto vai ser adaptar uma unidade, a gente está aqui em conversa com o Josemar, para que a gente possa dar a atenção que esses pacientes merecem. E dar, que nem eu estou dizendo com vocês, de maneira sustentável e com qualidade, para que realmente tenha um avanço. Isso mesmo. A previsão de funcionamento já tem para... Então, Adalberto, assim, a gente tem, desde quando a gente entrou, a gente vem, assim, fazendo essa estruturação, né, do centro, inclusive, esse ambiente que a gente, que está sendo, que a gente pensou em outro, mas por enquanto a gente tem também já um local previsto, né? E confesso que a questão da reforma do colégio, ela acabou, assim, atrapalhando o Colégio São João Batista, né? São João Batista. A reforma do Colégio São João Batista acabou atrapalhando um pouco alguns dos nossos planos, né? Porque a gente teve que ocupar um outro espaço, e aí a gente está esperando que poderia ser aproveitado para o centro, diante do que a gente, assim, imaginou, né? Do que a gente vem sonhando, e que eu tenho certeza que, assim... que será construído por muitas pessoas, e que o nosso líder, no caso, né, Tisha, está muito assim, empenhado mesmo, assim, nos cobra direto para que a gente possa dar andamento ao funcionamento do centro, né, porque a cobrança, na verdade, da sociedade assim, é grande, e claro, né, com razão, mas também na área da educação a gente não deixou de assistir essas crianças, né? Tanto é que hoje nós temos 300 crianças, né, laudadas, né, e todas as 300 crianças, eu digo que 99% dessas crianças, eles têm o auxiliar, né, que a gente chama agora auxiliar de vida escolar, né, para dar esse acompanhamento. E quando a gente fala do auxiliar, a gente tem que falar de uma pessoa
que tem que ter preparação. Então, o que foi que a gente fez? O primeiro passo, ao contratar esse pessoal, foi fazer uma formação. Porque não é só ficar o cuidar. Não, vou colocar aquela pessoa para cuidar. Não, o processo tem que ser de inclusão. Né? E para que o aluno ele possa ser incluído, né, nesse processo educacional, a gente precisa também formar essas pessoas, esse profissional. E aí a gente, assim, encontra inclusive alguns pais, né, que querem indicar, não, eu quero fulano de tal, eu quero parente, eu quero isso. E aí a gente vem, assim, tentando também romper com isso, porque, assim, se a gente for colocar só aquelas pessoas que os pais querem, então a gente acaba não fazendo o papel de inclusão, porque geralmente vai ser alguém da família ali, com e aí, com quem ele já se relaciona e ele precisa se relacionar com outras pessoas. Outra ação que a gente vem desenvolvendo, né, para fazer com que essas crianças sejam assistidas, é o investimento que a gente está tendo em formação para coordenadores, gestores escolares, né, e também encontros com professores na elaboração do plano de especializado individualizado, né, que é o famoso PEI, né? Nós professores, assim, temos que ter esse plano, né, assim como a gente planeja para um aluno que a gente considera, né, normal, a gente também precisa fazer todo esse preparo para as crianças atípicas, porque elas merecem um planejamento diferenciado. E a gente vem fazendo isso, a gente vem trabalhando com os professores, com os gestores, preparando para que ele possa também estar elaborando esse plano. Tivemos vários planos e, assim, o governo, ele já liberou recursos, né? A gente já tem antes a gente só tinha praticamente o Colégio Municipal São João Batista, que tinha uma sala de recursos multifuncional, e nós esse ano já conseguimos avançar em outras escolas. Hoje a gente já tem esse atendimento lá na Escola Evaristo, né, na Escola Menino Jesus, na Lagoa do Mato e no Riacho. Então, são salas também com equipamentos, com mobiliários, né? Uma parceria com o governo do estado, não, o governo federal, onde o governo federal libera um recurso e esse recurso é feita a aquisição de mobiliários e a gente entra sempre com a mão de obra, né? A mão de obra, que é um pedagogo, é uma estrutura mais simples, né? É um pedagogo, um instrutor de Braille de Libra, né? Dependendo dos casos, do tipo de deficiência. E a gente vem avançando, né? Dando assistência também para essas crianças. A gente está falando aqui de centro, né? Quais são as crianças selecionadas para esse centro? Olha, a gente tem assim, a gente atende, né? A ideia é atender a crianças com deficiência intelectual, visão, auditivo, síndrome de Down, TDAH e autismo. O nosso número maior, como o Júnior já relatou, é de criança autista. É autista, né? Tem alguma explicação? Tanta criança autista aqui no município. Não, com certeza não é o paracetamol que a mãe está tomando que está causando, entendeu? Então, assim, vamos lá, gestantes, não entrem nessa onda, tá? Não ouça essa questão de paracetamol, que isso é uma desinformação. Não se sabe, ainda não tem uma causa bem clara. A gente sabe que houve realmente um grande aumento do número e o que se acha que tem alguma coisa a ver com o estilo de vida mesmo e está em investigação para a gente entender porque é que hoje realmente surgiu tanto, aumentou tanto os pacientes que estão dentro do espectro, né? Então, isso é uma questão que a gente ainda não tem a causa estabelecida, que até que seria mais fácil para poder fazer o diagnóstico. O que a gente hoje tem avançado é em técnicas de diagnóstico, de conseguir cada vez mais cedo, crianças ali em torno de 1 ano e meio, você já está conseguindo ver que está dentro do espectro, e aí tem que agir o quanto antes mesmo, porque nesse período a criança ainda tem uma plasticidade cerebral muito grande, que consegue criar novas vias e novas áreas dentro do cérebro deles para que consiga ter um desenvolvimento mais adequado. Mas, como a Josemar fala, não é só as crianças do espectro autista, mas outras com deficiência intelectual, outras crianças atípicas, né, como um todo, né? E uma coisa que eu queria destacar aqui, que a Josemar falou também, para os pais e para as famílias, que realmente a gente sabe que realmente precisa
o quanto antes de uma assistência ainda maior e mais especializada, mas é também pontuar que a gente está tentando reconstruir uma saúde em uma cidade. Não é fácil. Não está sendo fácil. E isso vem desde questões burocráticas a questões financeiras e priorizações o tempo todo daquilo que é mais do mais urgente. Tem pessoas que conversam, falam comigo assim, eu não consigo entender o que é que você disse que é urgente. Eu digo, tudo aí é urgente para mim. A gente não consegue não ter botar uma filinha de urgência, porque eu tenho que fazer um por um, mas tudo é urgente. Então, é muito difícil, Adalberto. A gente não tem estrutura adequada de muita coisa, assim. Na grande maioria das coisas, a gente está tendo que ir recompondo. Que começar do zero, né? Assim, eu percebo que o centro mesmo, a gente está começando do zero, porque mobiliário tem mais nada. Tem mais nada. Então, assim, é uma falta até de respeito, né, à população, porque eu acredito muito que a gente tem que ter política pública, e lembro como hoje, assim, de quando entregamos, né, o centro, com todo o equipamento. Eu acabei esquecendo em casa de todo o inventário que foi entregue na época, e você se deparar com nada, assim, você tem que começar novamente, mas assim, a gente reafirma o nosso compromisso, né? Não, é como o Júnior disse, não está sendo fácil, mas a gente vai sim conseguir, porque a gente tem boa vontade, né? E assim, já fomos provocados pelo Ministério Público, Adalberto, sobre a questão do início do centro, né? Mas já tivemos uma conversa com o Ministério Público, com o promotor, explicando as causas, os motivos pelos quais não começamos ainda, né? Reafirmando o nosso compromisso, né, com essa clientela, mas assim, a gente vai fazer de uma forma que a gente consiga ter sustentabilidade realmente, né, que não está sendo fácil, mas a nossa ideia mesmo é formar que o centro seja algo de referência. Nós temos essa outra ideia assim, do financiamento da área de saúde também, que é algo muito bom. E também explicar à população, porque muitas pessoas dizem assim, vem recurso. E a gente não recebe recurso, assim, nesse sentido, né? O centro, na verdade, é uma política, mas quem sustenta mesmo é o município. Não vem recurso federal, não vem recurso estadual, para que a gente possa sustentar o centro. São quantos funcionários? Agora, me parece que para cada uma pessoa que tenha essa deficiência, tem um profissional exclusivo. Exclusivo, assim, a gente consegue, na escola, a depender do grau, a gente consegue que um profissional atenda 2, né? Mas assim, a gente tem um número, tanto é que a contratação, né, na área da educação, eu digo que 50% das contratações hoje, mais de 100 pessoas é contratado para esse fim. Atender esse fim. Com essa finalidade. Muito alto, né? Altíssimo. Porque assim, a gente diz que é um investimento, né? Porque assim, mas para um município como o nosso, que a gente não recebe a mais, né? Onde a nossa única fonte praticamente é o Fundeb, mas assim, a gente não está conseguindo sustentar, né? O que a gente está criando são mecanismos, né? Para que esses alunos eles possam ser contabilizados de uma maneira correta, para que a gente possa estar recebendo por ele. Estava até explicando isso a Júnior hoje, que antes, assim, a criança ela tinha, se você informar no censo como apenas como a criança atípica, então o recurso não vem, mas quando você forma salas no contraturno, que você consegue fazer assistência desse aluno no contraturno, então ele já tem a matrícula dupla. Então é todo esse papel, todo esse levantamento que a gente está fazendo agora, para que próximo ano, 2026, venha, esses alunos possam receber de uma forma adequada. Tem que colocar primeiro para funcionar. O centro também a gente está tentando cadastrar já, né, para ter o INEP. E aí, tendo o INEP, né, ele vai ser uma escola, praticamente, e aí vai vir recurso para isso. Então, toda essa estruturação a gente vem fazendo mesmo para poder chegar e que a gente possa ter sustentabilidade em 2026. Muitas vezes as pessoas não sabem. Por exemplo, eu não sei agora, mas o hospital tem deficiência, né, do que ele recebe para o que ele gasta. Tem, sim. O hospital da gente custa em torno de 1 milhão, 1 milhão e 100, e a gente recebe 230 mil, 270 mil. O resto a prefeitura tem que complementar. O resto é a prefeitura.
Hoje a gente não tem muito espaço de fazer cada vez mais coisas, porque a gente tem uma falta mesmo de recurso mesmo, muito grande. Graças a Deus aí a gente conseguiu com o apoio dos nossos deputados, do nosso senador Alencar, e tem conseguido trazer umas emendas que estão ajudando a gente a ficar no zero. Porque do contrário a gente já estaria em apuros muito grandes por causa da estrutura que a gente precisa ofertar à população mesmo, e o recurso cada vez menos. Menos. Muito pouco recurso. É realmente uma situação muito difícil que a gente vive exatamente nesse momento de agora, né, Josimar? E se não fosse esse recurso, a gente não estaria aí hoje sustentando o que a gente já tem, entendeu? Então, para poder a gente crescer e ofertar nossos serviços e trabalhar, a gente tem que ser criativo, buscar novos projetos, buscar programas, mas programas que venham com financiamento atrelado, que venham em conjunto, porque senão a gente não consegue bancar mais. E aí uma questão muito importante disso é pegar, criar os projetos, ir para Brasília, pedir, nosso prefeito ele realmente é muito bom nisso. Ele passa o tempo todo com a pastinha ali solicitando, e eu digo, e aí o papel da gente, técnicos aqui, é estar criando um mecanismo e passando para ele e a gente junto e conseguindo mais recursos e aí transformar isso em serviço à população, em acesso. E é muito importante também deixar claro que uma das coisas que complicam muito, eu acredito, tanto para a educação quanto para a saúde, e para a saúde eu digo muito, é a questão da extensão territorial de Jeremoabo. É isso. A gente tem que dar acesso a todo mundo que tem no município, porque o SUS é isso, entendeu? Ele é universal e ele é um acesso para todos. E é muito custo a gente ofertar serviços em todos os cantos, ou então transportar as pessoas para dentro do próprio município, que existe uma demanda importante de trazer as pessoas para dentro do município. E quando a gente recebe um recurso que é o TFD, por exemplo, o recurso de tratamento fora do domicílio, o recurso vem em torno de R$11 mil por mês para a gente levar as pessoas para fora do município. A gente não tem recurso para trazer as pessoas para dentro do município. Em Jeremoabo existe essa necessidade grande. Então você leva, mas não tem como para ir buscar. Não. Só de casa de apoio a gente gasta R$35 mil em Salvador, mês, mais ou menos, de R$30 a R$35 mil. E eu recebo 11 mil para custear o tratamento fora do domicílio. Então, assim, é muito difícil para a gente fazer esse malabarismo e conseguir ofertar as coisas na necessidade. Por isso que a gente tem que priorizar, Alberto. E tem que ser indo do mais grave por menos grave em cada questão e tentando atender a todas as pessoas. Que nem você diz, o hospital... os municípios que não têm hospital, eles surfam uma onda muito boa. Vive uma questão de recurso financeiro, não vive apertado como a gente vive. Só que o hospital, a gente tem toda uma estrutura que já vai desde o medicamento que é mais caro, desde a questão, assim, algumas vezes as pessoas, eu faço algumas determinações junto com o pessoal da gestão do hospital, que eu digo, não, isso aqui tem que ser mudado esse fluxo, a gente tem que entender. Para a gente é caro aplicar uma injeção ali num paciente, se aquele paciente poderia ser tratado com a medicação oral. Entendeu? Às vezes tem comprimido que me custa, 5 centavos, que trata ali a dor, e a injeção vai me custar 2. 2 a injeção, o medicamento. Mas aí você tem um profissional que tem que estar aplicando, você tem a seringa, você tem o descarte desse material, o algodão. Quando você vai... Luva. Agora você vai por isso somar, que eu digo, né? E aí, assim, eu digo que a população às vezes fica um pouco irritada, mas eu falo, gente, para conseguir ofertar o que vocês precisam, a gente tem que priorizar e fazer o que é certo e o que pode ser feito da maneira mais barata, porque a gente não está lidando com uma pessoa, a gente lida com uma população, a gente tem que garantir o acesso para a população. Então, algumas vezes eu digo, converso com meus amigos, converso com os médicos, eu digo, vamos lá, o que precisa ser feito aqui é feito aqui. O que não precisa é receita, porque pode procurar numa farmácia básica, pode o paciente comprar. E até pegando esse gancho, eu vou até dizer às pessoas que a gente vive sim ainda um momento um pouco, às vezes, de falta de alguns tipos de medicamento, uma instabilidade, porque a gente depende muito dos fornecedores também, que hoje está sendo nosso maior problema, que eles entreguem a tempo e a contento, mas a população precisa também lembrar que pode pegar a sua receita, porque a maioria dos remédios que eu estou vendo que estão faltando aqui hoje, e tem as farmácias populares, farmácias credenciadas, como são farmácias privadas, aqui no município, que trabalham com farmácia popular, e que você pode levar a sua receita e pegar seu medicamento gratuito.
Entendeu? O mesmo medicamento que você pega gratuito na nossa farmácia básica, nos postos de saúde, alguns medicamentos deles, são muitos, podem ser pegos nessas farmácias de modo gratuito também. A gente vai até, a nossa coordenação de assistência farmacêutica vai marcar aqui um horário para poder vir conversar com a É população. importante para a população instruir. ficar por dentro, né? Porque assim, são informações que às vezes a população também desconhece. Verdade. Não, e eu digo para você, a gente escolhe às vezes até o que deixa faltar pela limitação do recurso, porque eu sei se tem outra fonte de compra. Por exemplo, se eu faltar um determinado medicamento, eu vou supor que falte uma metformina, certo? Que é um remédio para diabetes. Na farmácia popular ele é dispensado gratuitamente. Então, assim, é só procurar o outro local que você vai ter o acesso, e essa farmácia popular ela é custeada pelo governo federal. Então, assim, é dinheiro público, também faz parte do SUS, que é essa rede que a gente trabalha como todo mundo. Então, a gente diz, toda hora a gente tem que estar pensando em tudo, como fazer para poder conseguir garantir o acesso e fazendo as escolhas adequadas. O primeiro ano de adaptação é mais difícil, né, doutor? Rapaz, posso dizer que é muito difícil. Muito difícil. Você vem de uma gestão, né, que tem um jeito de fazer as coisas, para colocar do seu jeito, acaba... Exatamente. E a gente, assim, tanto o Josemar, que a gente já é companheiro de trincheira, de muita... A gente trabalha muito com planejamento, trabalha muito com a preocupação de que as coisas aconteçam e que elas aconteçam sempre. Elas não tenham não que naquele ser, momento. não tenham que ser interrompidas, não só para dar uma explicação e ficar bonito numa foto e as pessoas dizer que aquele momento está legal e depois a gente não está entregando. Então a gente trabalha muito com conhecimento, a gente tem uma equipe muito focada em levar as coisas realmente à assistência de qualidade e fazer o certo, fazer o que é certo, passo a passo, e vão chegando e vão ficando, É que nem eu disse assim, a gente como o TISTA cobra muita gente, e a gente vai entregar uma educação de qualidade, entregar uma saúde de qualidade. Todos os secretários são todos muito dispostos. A gente trabalha demais, a gente trabalha porque a gente gosta, entendeu? Porque estar num posto que a gente está não é... Se não for missão de vida, não tem porquê. Então, assim, a gente diz muito para a população e quer que a população entenda que desde o nosso gestor maior autista, até nós todos que estamos ali trabalhando também, a gente faz porque a gente gosta e a gente quer fazer bem. A gente tem um compromisso e a gente vai, cada dia mais, estar entregando coisas melhores para que a gente possa melhorar a vida das pessoas, porque é um objetivo. Aqui eu tenho minha família, aqui o Josemar tem a família dele, tudo que a gente faz aqui é pensando na gente mesmo. E nós que moramos aqui, que vivemos aqui e que somos daqui, que escolhemos aqui para viver. Isso mesmo. Muito bem, Josemar, são quantas a previsão, quando tiver em funcionamento, né, de quanto vai atender quantas crianças? Olha, Adalberto, então assim, nós como hoje, né, crianças laudadas são 300 crianças, né, claro que a gente tem muitas crianças ainda em fase de investigação, né, e o centro, na verdade, a gente quer justamente também para que possa estar fazendo esse diagnóstico, né, de quais são as crianças, porque hoje a própria legislação, ela permite que essa criança também, que esteja em fase de diagnóstico, ela possa ser não laudada, claro que laudada tem que ser por um médico, mas que ela possa ser diagnosticada, né, no caso, fazer todo esse levantamento por um pedagogo na própria escola, e que essa criança também ela tem que passar por uma fase de investigação. E aí a gente sabe que essa investigação é o que está causando o maior problema, porque nem todos os pais têm recurso suficiente para que possa pagar, ver um psicopedagogo, né, um neuro. São muitos profissionais, né, que precisam ser assistidos. E nossa intenção com o centro é justamente dar todo esse apoio para esses pais, para que eles possam ter, né, esse diagnóstico, né, esse laudo. Então, a gente pretende, né, o maior número possível de crianças, né, para que a gente possa fazer esse diagnóstico e possa atender. A gente quer atender a todas as crianças, seja nas salas de... Porque aí a gente vai ter uma outra atividade paralela, né? Porque nós temos crianças que são assistidas dentro do espaço do AE, na própria escola, e a gente vai ter um centro para essas crianças que não têm atendimento a esse AE. E aí eu trago até algumas novidades, né? O governo federal, ele já, esse ano já tem uma relação de escolas contempladas, que será a creche Senhor do Bonfim, lá na Câmara dos Candis,
a escola, o Colégio da Água Branca, a Escola do Baixão, do Félix, a Escola dos Brancos e a Escola do Quilômetro 18. Então, essas escolas estarão recebendo um recurso no montante de 30 mil cada escola, para que possa também estar formando sala de recursos multifuncionais. Então, qual é a vantagem? Que essas crianças elas não vão precisar vir para o centro, porque, como o Júnior disse, a extensão territorial também, além de você dar assistência na questão do profissional, tem também a vinda, né, dessas crianças para cá. E o transporte escolar, a gente sabe que é uma dificuldade também, devido a essa extensão territorial muito grande. Então, são ações que a gente vai estar amadurecendo, mas assim, nossa ideia é atender o maior número possível de crianças. E aí, Adalberto, até complementando essa questão do diagnóstico que Josemar fala, é que o diagnóstico desses transtornos, eles são geralmente multiprofissionais. E aí, para você fazer um diagnóstico, você vai ter que ter uma consulta ali médica que inicia e depois precisa de uma segunda consulta para finalizar. Você precisa de consulta com um neuropsicólogo, que aí são pelo menos umas 5 consultas para poder conseguir traçar o perfil dessa criança. E aí você vai depender do que a criança apresente. Algumas consultas com fonoaudiologia, algumas consultas com psicopedagogo. E aí, isso tudo você fecha o diagnóstico. E depois tem a questão do tratamento. Vem a questão do acompanhamento dessas crianças, que são as terapias. Essas terapias, a maioria é 1 a 1, entendeu? É o profissional com a criança ali. E aí, para você fazer a terapia, em média, essas crianças fazem pelo menos... Quem faz o nada faz 3 terapias por semana. Se você for ver o custo hoje dessas terapias aí nas clínicas particulares, está em torno de 120, 150 reais cada uma delas. É 450 reais por criança, mais ou menos por semana. Então aí você vai para 900, 1.800 no mês. A população não tem essa renda, entendeu? E esses profissionais cobram no mesmo preço, muitas vezes, para a gente, no público também, que não conseguimos bancar também com tanta força esse recurso aí, tem esse recurso para fazer. Então, porque a gente dá para entender, só para você detectar o problema, só para... olha, você tem isso aqui, o tratamento dele vai ser isso aqui, vai passar 4 ou 5 profissionais para poder chegar com isso. E aí, por isso que, assim, muitas vezes, assim, os pais não conseguem ter o laudo, né? Eles, assim, até chegam, eu tenho um relatório, tá? Mas quando você vai ver, não é realmente o laudo, né? Da maneira, laudado por um profissional na área mesmo. Mas, assim, é isso. A gente é um desafio, na verdade, né? É um desafio que a gente que está posto e que, com certeza, a gente vai tentar, da melhor forma possível, resolver esse problema. Bom, nós vamos ainda ter outras vezes, né, aqui, vocês individualmente vão falar das secretarias, né, também, cada uma, né, dos seus problemas, as coisas, as demandas também, as soluções que tenham acontecido, o funcionamento, né, mas vamos fazer vocês em separado. Até algumas novidades, né, que a gente está trazendo, como o São João Batista, que a gente já está quase aí devolvendo, estive lá agora 2025, com o prefeito. Com fé em Deus. Então a gente agora. 2026, né? Como o Tista Pidão, a gente estava falando com ele, não sei, agora vamos pedir os mobiliários para o governo do estado. Tem que conseguir as coisas. E a gente vem aí forte trabalhando com a nossa principal proposta para a saúde, que é a reforma e ampliação do hospital. Mas, assim, já vem muita coisa boa para o hospital, muito interessante. E um propósito nosso é que a gente possa desenvolver nossa cidade cada vez mais também pelo campo da saúde. E então, assim, tem umas coisas bem legais que em breve a gente vai estar vindo aqui anunciar. Anunciando também para deixar a população ciente. Muito bem, eu agradeço, senhores. Obrigado. Muito obrigado. Doutor Júnior, secretário de Saúde, Josemar Muniz, secretário de Educação, conversaram aqui conosco. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já.